cidades que dormem em paz e há outras que fingem dormir. No coração do Paraná, Icaraíma é o tipo de lugar onde o vento parece carregar murmúrios de um passado que ninguém ousa relembrar. Lá, os rostos se fecham quando o assunto é a família Buscariolo. Um nome que atravessa o medo, o poder e o silêncio como uma lâmina afiada. 4 homens desapareceram. 4 vidas apagadas sob o calor seco do interior. E desde então, uma teia de mentiras, pactos e ameaças transformou Icaraíma em um território de desconfiança. Ninguém fala abertamente, mas todos sabem. Por trás do crime, há algo muito maior do que vingança. Esta é uma história sobre o preço de se calar e sobre o perigo de quem decide falar demais. Prepare-se, porque hoje o News Web Doc vai levar você para dentro das sombras que cercam o caso Buscariolo. Informações quentes de Icaraíma indicam que investigadores aparentemente seguiram a esposa de Paulo Buscariolo, usando esse rastreamento para localizar o paradeiro do pai e do filho. Enquanto isso, o nome Mamute ressurge no contexto da investigação, não como réu direto, mas como alguém que pode ter envolvimento indireto. Em Icaraíma, quase ninguém pronuncia esse nome abertamente, mas o silêncio e o medo continuam dominando. Relatos antigos dos moradores revelam que Mamute, quando jovem, já se envolvia em brigas de rua e conflitos. Não havia fama, não havia apelido. Apenas um rapaz com presença forte, pronto para encarar quem estivesse no seu caminho. Com o tempo, ele começou a aparecer ligado a eventos sombrios, disputas de terra, ameaças que desapareciam junto com evidências, rumores de contrabando. Ele conhecia os limites da lei e parecia evitar rompê-los publicamente, mas sempre surgia nos momentos críticos, como uma sombra presente mesmo quando ninguém o via. O apelido Mamute teria vindo de sua estatura ou de sua forma de enfrentar o mundo. Lento, intimidador, resistente como uma fera pré-histórica. E o nome pegou tão forte que seu nome verdadeiro caiu no esquecimento, dominado pela figura que seu apelido evocava. Ele aparece em festas, circula silencioso pelas ruas movimentadas, mas também desaparece por longos períodos, dias, semanas, às vezes meses, sem deixar vestígios. A cada retorno, age como se nada tivesse acontecido, mantendo intacta sua aura de mistério. Documentos policiais registram diversas investigações que tocaram-no inúmeras vezes, por disputas de limites de terra ou suspeitas de contrabando, mas sempre sem provas suficientes para condená-lo definitivamente. Isso alimenta a crença de muitos de que existe uma rede de proteção invisível, alguém ou algo que impede que as investigações avancem de fato. Seu impacto em Icaraíma vai além do âmbito criminal. Mamute virou parte das lendas locais. Pais usam seu nome para advertir filhos. Não mexa com quem não deve. Não provoque interesse maior do que você. O nome atravessa gerações, não como figura pública, mas como aviso silencioso. Agora, com os holofotes voltados para o caso dos Buscariolo, Mamute volta ao centro de especulações. Há quem diga que ele estaria envolvido como mandante ou articulador. Versões se contradizem. Uns afirmam que ele contratou pessoas, outros que tudo é exagero. O cerco aparentemente se fecha. Autoridades acreditam que tem elementos para prender Paulo e seu pai. Mas a dúvida persiste. Mamute está apenas à espreita, ou é muito mais do que parecem? O que se pensava saber sobre Icaraíma pode cair por terra em breve. Em Icaraíma, o nome que se evita dizer em voz alta carrega mais do que memória. Traz cautela, poder e um silêncio que vigia as ruas. Ninguém procura holofotes, ninguém publica selfies nem concede entrevistas. E mesmo assim, essa presença se faz notar nos cantos onde as conversas morrem antes de ganhar forma. Quando moradores se referem a ele, usam gestos curtos e olhares baixos, como quem confirma um protocolo não escrito para sobreviver à proximidade de algo que intimida.
Alguns juram conhecer o circuito de alianças que o mantém imune às condenações formais, proprietários de terras, comerciantes discretos, figuras com influência local, e ponderam se sua arte é observar ou manipular, se atua como sombra que articularia acordos ou apenas colhe informações sem se expor. Relatos antigos descrevem ausências prolongadas seguidas de retornos sem explicação, atestando uma vida que circula entre a cidade e lugares onde ninguém ousa seguir. A investigação sofreu tentativas de desvio. Uma mensagem anônima por WhatsApp, enviada por alguém que deixou a cidade, trouxe rotas, pontos e instruções para ocultar vestígios. Nela constava a ideia de enterrar uma caminhonete e dispersar corpos no rio Ivaí. Um plano que, se verdadeiro, revela frieza logística e intenção de confundir rastros. Para quem perdeu filhos, há apenas um objetivo claro: alcançar cada nome ligado ao crime e levá-los à justiça. Enquanto outros acreditam que a teia é mais profunda, feita de favores, silêncio pago e medos enraizados. O mistério, portanto, não é apenas sobre a identidade real por trás do apelido, mas sobre o alcance desse poder discreto que dita quem pode falar e quem deve calar. Em Icaraíma, a pergunta que ninguém responde em voz alta permanece: até onde vai essa influência? E quantas verdades estão enterradas sob o peso do temor coletivo? Quando as primeiras mensagens apareceram, ninguém imaginava o alcance daquilo. A carta não foi escrita no papel, mas digitada às pressas, enviada por um contato que já havia deixado Icaraíma. As palavras eram diretas, frias, quase sem emoção, descrevendo o destino planejado para os corpos e o que fariam com a caminhonete. A ideia era enterrá-la, sumir com qualquer vestígio e lançar os cadáveres no rio Ivaí, um a um, em locais diferentes, para que o tempo e a correnteza apagassem o rastro. Mas o plano falhou. O rio estava baixo, e o que deveria desaparecer continuou preso na lama. A investigação começou a desenhar o cenário de um crime meticulosamente pensado, mas executado por mãos que subestimaram o acaso. O que veio a seguir foi ainda mais sinistro. Usaram os celulares das vítimas. Mensagens falsas foram enviadas como se tudo estivesse bem. Era uma encenação digital para ganhar tempo e confundir a polícia. Alguém digitou, alguém mandou, alguém apagou. Mas quem? O silêncio sobre isso é o mesmo que paira sobre toda a cidade. Dentro da família Buscariolo, o clima era de desespero. Um dos filhos queria se entregar, talvez por medo, talvez por arrependimento. O pai não permitiu. Houve discussões, ameaças, ordens vindas de gente influente. Paulo, um nome repetido nas conversas, parecia saber demais e agir de menos. O que o impedia? O medo, o sangue ou o poder? Quando Charles revelou que pessoas muito poderosas estavam por trás das decisões, a investigação ganhou outra camada. Essas figuras misteriosas que nunca aparecem estariam protegendo pai e filho? Em Icaraíma, poder não é apenas dinheiro, é silêncio, influência e medo. E nesse cenário, um nome continua ecoando: Mamute. Sempre à margem, sempre oculto, mas presente em cada suspeita. Ninguém fala dele abertamente. Quem o faz, sussurra. Dizem que ainda move peças, que observa sem ser visto, que manipula sem tocar. As famílias das vítimas, cansadas de esperar, se tornaram o rosto da resistência. Foram elas que desafiaram o medo e forçaram as autoridades a agir. Agora, com a possibilidade de localizar os Buscariolo, surge uma nova pergunta. Se eles forem encontrados, quantos outros cairão junto? A prisão deles encerraria a história ou abriria uma nova fase ainda mais obscura? Em Icaraíma, a verdade continua soterrada sob o peso do medo. E cada palavra dita é um risco. Porque por aqui, até o vento parece saber demais. Mas talvez nada termine quando as algemas se fecharem. Em cidades pequenas, a justiça costuma ser lenta. E as sombras, pacientes. O silêncio de Icaraíma ainda respira nas esquinas, nas conversas cortadas, nas luzes que se apagam cedo demais.
Há quem diga que a terra ali nunca mais foi a mesma desde o sangue derramado, que o vento do rio Ivaí ainda carrega nomes que não deveriam ser pronunciados. E se o verdadeiro mandante ainda estiver entre eles, observando tudo em silêncio? Talvez as respostas nunca cheguem. Talvez estejam enterradas junto com o medo, porque no fim, em Icaraíma, o que assombra não são apenas os mortos, mas os vivos que aprenderam a esconder segredos no escuro. Se você chegou até aqui, é porque busca mais do que histórias. Busca a verdade escondida nas sombras. Mamute, perigoso, é um cara com uma ficha criminal extensa e as autoridades temem. As autoridades, o Mamute é um cara temido, o Mamute teme. A turma teme o nome Mamute, entendeu? O News Web Doc agradece por fazer parte dessa investigação, por assistir, comentar e compartilhar cada episódio. É graças a você que continuamos desvendando os mistérios que muitos preferem esquecer. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e junte-se à nossa comunidade que cresce a cada dia. Deixe seu like, comente o que você acha que realmente aconteceu em Icaraíma e compartilhe este vídeo. Porque quanto mais pessoas souberem, menor é o poder do silêncio. News Web Doc, onde o medo e a verdade caminham lado a lado.